Nós vivemos dentro de uma sociedade que cada vez mais, e ninguém aqui pode dizer que não é, sempre muito individualista, muito fechada, totalmente cada um no seu lugar, cada um sem o contato, que chega ao ponto de não ter nem mesmo mais contato visual. As pessoas começam a se fechar nos seus próprios esquemas e por isso meio que a vida passa a ser um pouco triste. Mas ao mesmo tempo, este modo que o mundo propõe pode nos contaminar na espiritualidade. E se percebe, de fato, que entre os católicos, muitas vezes nós vivemos uma espiritualidade destacada da comunidade, destacada dos irmãos, longe das realidades que nos cercam, e passamos a viver um catolicismo completamente cheio de checklists, não? Um catolicismo de rituais e hábitos pessoais fechados em si mesmo, incapazes de comunicar algo. E nós temos que estar atento a isso, porque quando Jesus vai lá dizer o fermento dos fariseus, muitas vezes nós podemos ser contaminados por uma espiritualidade que no fundo é do mundo. E aqui podemos dar um exemplo. O mundo sequestrou todos os símbolos natalícios. Pisca-pisca, a luz, o próprio Papai Noel, que é um santo. O mundo foi sequestrando as coisas. Mas o que eles fizeram? Tiraram Cristo da história. E aí é onde a coisa começa a perder sentido. Porque o Natal sem o festejado, a festa sem o festejado, ela não tem sentido absolutamente nenhum. E é interessante que o que o mundo sequestrou nosso, eles apresentam também de maneira muito eficaz. Nós vamos pela cidade de São Paulo, o Natal iluminado da cidade, e aí nós vemos os monumentos iluminados, árvores de Natal imensas, coisas fabulosas. E aí a pergunta é: onde está Cristo? E aí o elenco de leituras de hoje, mas também a oração inicial, poderá nos orientar. Vai nos dizer a oração inicial sobre a luz verdadeira. Se existe uma luz verdadeira, pode ser que existam luzes falsas. E a luz do mundo, ela é falsa, porque ela quer festejar o Natal sem Jesus. Ela quer que festejemos o Natal somente com os presentes e com a ceia de Natal, deixando de lado Cristo. É uma luz que engana. Para nós cristãos, o encontro com o Senhor, encontrar Jesus na manjedoura, é o sentido total desta festa e também que sublinha e é decisivo para a nossa existência. Viver o Natal é viver o encontro com uma pessoa. E por isso o sentido daquilo que festejamos está completamente em Jesus, não nas coisas que o mundo propõe. Portanto, a luz verdadeira é Cristo. Mas essa luz traz consigo algumas características. E aí nós vamos para a leitura do profeta Isaías, a primeira leitura de hoje, que vai nos dizer que aquele povo andava na escuridão, viu uma grande luz. Quem habitava nas sombras da morte, a luz resplandeceu. E essa luz é a luz verdadeira, não é a luz vazia, enganadora que o mundo propõe. Nós de fato não precisa fazer muito esforço para perceber que o nosso mundo é escuro, o nosso mundo vive nas sombras da morte, mas esta luz que aparece, ela resplandece. Mas um ponto daqui da leitura de Isaías, ela é muito interessante, porque vai dizer: todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. E a colheita é o momento da partilha, é o momento da superabundância. A luz que é Cristo é uma luz substancial. Não é simplesmente para ficarmos olhando e admirando. Essa luz substancial
ela é partilhada com todos os homens. Não à toa, Jesus nasce em Belém, a casa do pão. E o pão, nós sabemos que todas as culturas têm esta beleza de ser, o pão ele tem sentido quando ele é repartido. Seria muito feio esconder pão, porque o pão tem a simbologia do partir. E Jesus Cristo vem para todos os homens. O mundo escuro, o mundo na sombra da morte, o mundo individualista, o mundo que engana, é o mundo que não sabe repartir. Jesus Cristo nos ensina, e a sua Eucaristia, o seu dar a nós como verdadeiro pão, nos ajuda a perceber que a espiritualidade cristã, ela não é algo fechado, que vivemos em quatro paredes, mas ela é a capacidade de doar-nos completamente aos homens. E nesta doação aos nossos irmãos, fazer perceber o sentido dela e aquilo que a fundamenta, Cristo. E por isso, nesta noite, que você vai encontrar os seus parentes, os seus amigos, que você vai partilhar a ceia de Natal, que você vai abraçar as pessoas, não se esqueça de partilhar Cristo, de mostrar Cristo, a verdadeira luz. Não simplesmente protocolos e egoísmos, não simplesmente questões que nós vivemos por viver, mas é a noite com uma espiritualidade calibrada, porque encontramos Jesus, levar Jesus para os nossos irmãos. Essa luz tem uma segunda característica, essa luz verdadeira, ela é uma luz de paz, e vai nos dizer o profeta Isaías exatamente isto, ou seja, a paz para todo sempre, essa paz que o Senhor nos dá, Ele é o príncipe da paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. E o que significa a paz? Não é um acordo onde um presidente e outro presidente escrevem e que não vão ter mais guerra, mas é a capacidade de perceber que a presença de Cristo em tudo nos conduz a uma grande harmonia, e a harmonia da nossa vida em Cristo e partindo de Cristo nos leva a dar harmonia com os nossos irmãos. E portanto, o cristão é aquele que é um feitor de paz, é alguém que, comunicando Cristo, não comunica a guerra, mas comunica a verdade, comunica o amor, comunica a beleza, não comunica o conflito, não comunica a mesquinhez, não comunica o orgulho, muitas vezes enraizado. Quem está com Cristo vive a verdadeira paz. E essa paz deve nascer do encontro com Jesus. E o convite para nós hoje é a paz com Deus, a paz com os irmãos, a paz com a nossa vida. Jesus Cristo não nos dá um protocolo ou um acordo. Jesus Cristo nos dá um dom, o dom da paz. A nós cabe acolher este dom, acolher o dom da paz e viver em harmonia. E portanto, nesta noite, talvez vai ser a noite do perdão, a noite de entrar em harmonia com o teu parente distante, com aquele teu amigo que talvez você tenha brigado, com aquela pessoa que está longe. Mas por quê? Porque primeiro entramos em paz com o Senhor, e essa luz que emana em nós, mas que não é nossa, que nos foi dada por Cristo, ela passa também por este dom da paz, pela capacidade de estar em harmonia com todo o criado e em todas as nossas relações. Não podemos ir dormir hoje sem ter feito as pazes, primeiro com Deus, depois conosco mesmo, mas também com todos aqueles que nos circundam. E o terceiro ponto desta verdadeira luz é a glória. Nós imaginamos a glória como uma coisa, sei lá, meio estranha, uma luz, uma parada supervisual, mas a glória é o próprio ser de Deus. Deus é a glória. E quando o Senhor faz resplandecer a sua glória, é a sua manifestação. E esta glória, apesar de estarmos envolvidos dentro de uma cultura, de um ambiente com sombras, trevas e morte, o cristão é aquele que, tendo em si a digital de Deus, ou seja, tendo em si a glória de Deus, também a comunica
como verdadeira luz. E a nossa vida não é mais uma vida de engano, mas é uma vida de alegria. A nossa vida não é mais uma escuridão, mas é uma luz que ilumina os ambientes onde nós estamos. A glória de Deus nos envolve. E quando nós vemos aí nos santos, nos anjos, as auréolas, isto é para representar esta glória que invade o nosso coração e que nos transforma profundamente. E esta glória de Deus é a glória que vem dos mais altos do céu e que dá a paz na terra a todos os homens, como vimos no Evangelho. Somos nós que temos medo. De fato, o anjo, quando vai falar com os pastores, diz: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. E porque nós somos tocados e envolvidos pela glória do Senhor, a nossa vida se transforma. E agora nós somos comunicadores desta glória, porque nós somos envolvidos por ela. À medida que deixamos que a luz verdadeira de Cristo se torne luz na nossa vida, a nossa vida é iluminada. E aí nós vamos ir contra as propostas terríveis que o mundo nos dá. Não vamos ficar aqui esperando reações, situações e questões políticas, questões de tecnologia. Nós encontramos Cristo. Ele é o nosso Salvador. O Natal é isso. Hoje nós reafirmamos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida não são as luzes enganadoras e sedutoras que o mundo propõe, mas o Cristo que está conosco, que nos envolve, que nos coloca como participantes da sua vida divina, que vem falar conosco como amigos, que toca o nosso coração. O Natal é esta festa de verdade e não de mentira. É esta festa que ilumina, partilhando da luz. É esta festa que nos dá paz como dom em harmonia. É esta festa que faz perceber a glória, na qual nós somos envolvidos, mas que é de Deus. Não sou eu quem faço. E portanto o Natal quebra o meu individualismo, quebra a minha solidão, quebra a minha falta de perdão, quebra a minha mesquinhez, aquilo tudo que tem de mal. A verdadeira luz é Cristo. E quebra inclusive a luz do mundo, essa luz falsa, sequestrada, que vai dizer que a verdadeira alegria é isso ou aquilo. Não. Para nós cristãos, a verdadeira luz é Jesus. A verdadeira alegria é Cristo. E hoje o passo que nós damos é em direção à manjedoura. Poderia refletir um pouquinho mais sobre isso, mas perceba que a verdadeira luz veio ao mundo na simplicidade da nossa carne humana, na simplicidade de uma manjedoura, em meio a uma situação toda complexa, não como os grandes do mundo, não como as questões super pirotécnicas, não. É singelo. A você e a mim cabe dar um passo em direção a Cristo. A você e a mim cabe dizer e afirmar com toda a nossa força: Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, que nasceu hoje, é o Senhor da minha vida. Que Deus nos abençoe e que nesta noite santa possamos dizer com verdade um Feliz Natal. Que assim seja. Amém.